Voltamos a conversar com a doutora Elaine a respeito do direito de família. Doutora, vamos falar nesse bloco a respeito do poliamor. O que é o poliamor? Como é que ele vem acontecendo na nossa sociedade? Bem, o poliamor, ele não é uma coisa nova na sociedade, né? Se nós formos ver conceitos da Grécia Antiga, conceitos da Roma Antiga, nós vamos chegar à poliandria e à poligamia, né? A poliandria seria uma mulher vivendo com vários homens. Então, os homens aprendam isso. Não é só a poligamia que existe, né? E principalmente algumas tribos amazônicas têm-se historicamente de que viviam em poliandria. E a poligamia não, já seria um homem com várias mulheres. A poligamia é adotado no regime muçulmano, uma permissão do Alcorão, né? E isso vem acontecendo já há milhares e milhares de anos, mas a coisa mais interessante do Alcorão é que um homem só pode casar com a segunda, com a terceira e com a quarta mulher se ele puder dar os mesmos direitos para ela. Se ele der uma joia para uma, tem que dar uma joia para outra. E isso elas cobram muito deles. Então, nós vivemos uma poligamia às avessas, em que alguém tem uma mulher dentro de casa e tem outra na rua, né? E hoje, pelos meus estudos, que eu procuro estudar, analisar os meus processos, temos muita poliandria aqui também. Isso é bom os homens saberem tratarem muito bem as mulheres em casa, tá? Espertos em relação Ficarem a isso. espertos que tem muitas situações da mulher estar casada por algum motivo, também ter essas relações extraconjugais, que são uma coisa que a nossa sociedade brasileira e mundial, ela está mais liberal com tudo isso. Mas o poliamor, então, ele é a situação em que se legalizou na sociedade brasileira a possibilidade de as pessoas terem relações, mantiverem relações em que elas podem conviver dentro do mesmo teto com essas pessoas. O caso mais recente e emblemático que nós tivemos e estudamos em maio no IBDFAM, que é o Congresso Nacional de Direito de Família, foi uma escrivã no Rio de Janeiro em que ela fez uma escritura pública de poliamor, em que o cidadão fez a escritura pública de conviver em união estável com duas mulheres. Com duas mulheres mesmo, de chegar em casa e bom dia, meu amor, do trabalho, dar um beijinho numa, dar um beijinho no outro, os três colaborarem para a aquisição patrimonial. Não sei como vai ser isso no futuro, né? Quem dá mais, quem dá menos. Mas exercício de paciência, né? Não, com que certeza. Ele deve fazer diariamente, conviver com uma mulher já é um pouco complicado, com duas... Dizem os homens que mulher de TPM é complicado. Eu fico com pena desse sujeito. Com duas mulheres de TPM deve ser meio complicado. Mas então a sociedade já está começando, eu não digo a evoluir, mas olhar com outra ótica esse tipo de relação que já existe, é preciso que se diga isso, que essa relação ela já existe muitas vezes em casas separadas, mas agora com a vanguarda de se trazer essas mulheres, né, esses homens para morarem dentro do mesmo teto. Então é uma coisa que está sendo assentada, que está sendo, vamos dizer assim, meio que oficializada na sociedade brasileira. Poliamor como casamento ainda não é possível na sociedade brasileira. Eu não posso casar com duas pessoas ao mesmo tempo no altar, né? Porque o direito brasileiro, o direito civil brasileiro fala o que é o casamento entre o homem e uma mulher. Se interpretou o quê? O conceito de mulher ou de homem é de gênero. Então, se pode casar as pessoas em relações homoafetivas. Mas o poliamor de dizer, podem casar 3 homens com 5 mulheres, esse poliamor ainda não está oficializado como um casamento. É uma relação. É uma relação que está dentro de um lar, como uma união estável, não só com uma pessoa, mas quem sabe com a evolução social, com essa experiência, muitas paneladas na cabeça, né? Ainda acho que essas situações podem ser assentadas. E nessa escritura pública que a senhora falou, que foi lavrada no Rio de Janeiro, ela não abordou a questão patrimonial entre essas 3 pessoas? Não, ela abordou somente o status familiar, né? Que nós chamamos no direito, que seria essa união estável entre esse rapaz e essas 2 mulheres, que elas, a princípio, convivem muito harmonicamente, têm um grau de aceitação muito grande. Mas, geralmente, essas questões patrimoniais, elas são vistas na dissolução da união estável, né?
Porque quando o processo chega no fórum, ele é um processo de reconhecimento e dissolução, em que se reconhece o tempo de convivência e nessa dissolução que bens patrimoniais foram adquiridos. Mas realmente, o que eu posso dizer em termos de direito de família, esse é o direito contemporâneo, é a vanguarda, é aceitar, muito avançado, né, é aceitar que possam essas pessoas estarem convivendo. Então, eu assisti uma reportagem desse casal que apareceu no nosso congresso, eles não são bem vistos no prédio onde moram, né? Aí descem os três, eles segurando na mão de uma, de outras velhinhas do prédio, já fica olhando com um olharzinho meio de reprovação. E isso é uma coisa que vai fatalmente acontecer, isso deve ser a primeira de alguém que teve coragem de assumir isso, porque isso existe geralmente em casas separadas. E né? essas questões mais de vanguarda, né, como a senhora colocou, do direito de família, passa muito pela coragem de se assumir, né? Coragem que as pessoas estão tendo hoje de falar, não, eu gosto de A, de B e de C, então eu quero viver com as três, né? Ou eu com as duas, né? Ou eu gosto de A e de B, mas eu quero ter uma relação homoafetiva também dentro desse relacionamento, né? Eu tive a oportunidade de assistir um programa no GNT em relação a isso, né? Várias pessoas convivendo no poliamor, mas um deles convivia com um outro que era homossexual, então além dele ter a relação de poliamor, bissexual com as esposas, né, companheiras, ele tinha a relação homoafetiva com um rapaz de todos dentro da mesma casa. Quer dizer, para uma sociedade como a nossa, que até pouquíssimo tempo ainda tinha uma herança muito tradicional, da família tradicional, né, é um pouco assustador, né, doutora? Até isso ser trabalhado, né, na cabeça das famílias, né? Por exemplo, eu tenho certeza que meu pai jamais aceitaria isso, né, se fosse vivo, esse tipo de relacionamento, né? Sim. Então, hoje nós temos um desafio como advogados, juízes... Como operadores do direito, de como normatizar, como tornar isso palpável, porque há direitos envolvidos. Há quem está ali dentro daquela relação e que construiu um bem, em que mobiliou aquela casa, em que vai ser a pessoa que vai ser o beneficiário da previdência social ou da pensão por morte. Então, antes disso ser aceito, normatizado, isso chega na minha mesa de audiência, para eu decidir com equidade, com justiça, como essas situações seriam melhor disseminadas. Mas realmente, até para mim, que acho que eu tenho uma cabeça aberta, tento entender. A minha tese de pós-doutorado, eu já decidi que eu vou falar sobre o poliamor. Há pouco estudo sobre isso, mas assim, é uma coisa que eu quero assentar e até um pouco contribuir para ver até que concepção que eu chego. Mas, em termos de atualidade, contemporaneidade, nós vamos enfrentar ainda muito isso. Não sei quando aqui no Amapá, né? Porque começa ali pelo Rio e tudo. Por exemplo, a gente vai nos shoppings em São Paulo, em Nova York, fora daqui a gente já vê os casais de mão dada, beijando na boca, dando beijo de língua. Aqui a gente vê, mas de uma forma um pouquinho, né, não tão evidente. Tímido. Então, o nortista, ele é machista. O homem do norte, ele é extremamente machista. E em alguns lugares, eu pude apurar com algumas pessoas que são bissexuais e transexuais, e em alguns lugares da região norte, eles têm muito medo de ostentar essa condição, né, até por violência doméstica e muitas mortes, né? Porque é homossexual. Então, por isso, essa dificuldade que nós vamos ter aqui, nessa região, em relação a isso, né? Mas, como a senhora falou, em grandes centros vai ser muito mais fácil se espalhar a cultura do poliamor, né? O poliamorismo. Não é melhor ser sincero com outra pessoa, colocar logo na mesma casa, do que iludir e fazer sofrer? Porque quem aceita, aceita. Quem não aceita, não aceita. Então, parte um pouco disso, mas na nossa mente, na concepção, os valores da nossa criação, os valores do nosso estudo, tudo isso é muito disciplinante da decisão que a gente possa vir a ter. Né? E tem uma coisa que é curiosa, doutora, porque quando, em relação a relacionamento afetivo, né,
Para algumas pessoas, sinceridade é um conceito relativo, porque muitos entendem assim, eu não vou falar, eu vou magoar, mas eu amo e não quero perder. E todas essas questões, até mesmo nesses estudos de mestrado, de pós e nos congressos, fica muito interessante da gente defender, porque é muito difícil. Está lidando com o ser humano, com aquilo que hoje você está sentindo alguma coisa por uma pessoa, amanhã você já está sentindo por outra. Se você não tiver certeza do primeiro sentimento. Então, é difícil você passar, às vezes, para ensinar num congresso, numa sala de aula, o aluno pergunta, mas e como é que eu resolvo isso? Não tem solução. Ou você vai para o judiciário numa dissolução, como a senhora falou, ou senta e resolve os 2, os 3 ou os 4, né? Porque nós não sabemos como isso vai para o futuro, né? Mas eu gostaria que a senhora falasse ainda mais um pouquinho para o nosso telespectador, que tem muita curiosidade em relação a esse assunto, o que pode acontecer em relação a patrimônio? Nas questões patrimoniais, vai dar uma grande dificuldade para a justiça se esse poliamor não for normatizado desde o início. Porque como vamos disciplinar? A união estável, se não for disciplinada, ela traz então a comunhão universal. Quem colocou o carro dentro de casa, quem é o dono do apartamento, quem mobiliou, quem é o arrimo de família. Então, se isso não se disciplinar previamente, com certeza o judiciário vai ter muito trabalho, né? Para que na sentença do juiz, após toda aquela perícia, estou falando em dissolução, né? Porque para instituir essas relações basta o amor, como você próprio frisou, né, doutora? Mas nessa desconstituição, até para nós é como fazer, né? Então, hoje a gente está falando ainda na construção do poliamor, essa desconstrução ainda vai dar muito pano para as mangas, muito julgamento, muita perícia. A senhora vai ter muitas horas de sala de audiência pela frente. Com certeza. Eu gostaria que a senhora fizesse umas considerações finais em relação ao que nós conversamos aqui. Bem, só agradecer a oportunidade do programa, né, da gente poder falar um pouquinho do direito de família, que é um direito atinente e que se tem todas as dúvidas, né? E como a gente falou, o sentimento é passional, a preocupação sempre da gente ter a herança dos filhos da gente, disciplinar o patrimônio, a casa, com quem fica, como é que é isso. E dizer que essas oportunidades elas não podem ser dispensadas, porque cada vez que as pessoas são instruídas, ouvem e sabem como agir, elas melhoram seu relacionamento dentro de casa, seu relacionamento com as outras pessoas e evita que esse processo chegue ao judiciário. Porque para mim uma sociedade mais democrática e evoluída, ela só se constrói quando as pessoas passam a ter autocomposição, elas próprias se harmonizam. Judiciário é a última instância, não primeira. Então, cada vez que a gente vai, que a gente esclarece, a gente evita tanta coisa futura, né? Isso não quer dizer que a gente não está lá preparado, estudando para resolver esses conflitos. O que eu posso dizer é só que foi uma grata oportunidade, agradecer o convite de estar aqui e estamos ali no fórum para qualquer outra indagação, o que possamos fazer em prol da nossa sociedade amapaense. Eu agradeço muito a sua participação, espero contar com a senhora em outras oportunidades, né? E agradeço aos nossos telespectadores pela audiência e espero vocês com certeza na próxima semana com mais um programa Direito em Foco.